os vetores no plano, tá? Então, vamos ver aqui, ó. Então, o vetor V. E aí, é o seguinte, a gente tanto pode representar o vetor com essa setinha em cima, como sem a seta também. Tá legal? Então, se o V tiver uma setinha em cima, ou se ele não tiver, representa o mesmo vetor e está correto também. E é até mais fácil a gente poder escrever aqui. Tá bom? Então, olha, o vetor V, no plano cartesiano, pode ser representado pelo par ordenado AB do R2. Então, escrevemos V igual a AB, quando A e B são nesta ordem, as medidas algébricas das projeções, lembra que nós tínhamos falado sobre projeções de V nas direções orientadas dos eixos X e Y. Então, dizemos que V é um vetor de componentes ou coordenadas AB. Então, tanto faz se eu disser componentes ou coordenadas, em se tratando de vetor, é a mesma coisa. Tá legal? Então, vamos ver esse vetor AB aqui, ó. Eu tenho um vetor AB, então, ó, eu tenho um vetor AB, que ele está sendo aplicado em A, e tem extremidade em B. Vamos representar aqui, eu não tinha colocado, mas vamos colocar aqui, só para a gente analisar, certo? Esse ponto A aqui, que é a origem, ele tem como coordenada 0, 0. Ok? Então, o ponto A, ele está na origem do sistema. Então, é 0, 0. O ponto B, olha, ele tem 3 em X e 4 em Y. Então, olha, a projeção do vetor AB sobre o eixo X são 3 unidades. A projeção do vetor AB no eixo Y são 4 unidades. Mas as coordenadas do ponto A é 0, 0, porque está na origem, e as coordenadas do ponto B é 3 e 4, porque tem 3 unidades em X e 4 unidades em Y. Ok? Vamos fazer, então, o cálculo das componentes do vetor. Ok? Então, ó, podemos calcular as componentes de um vetor V a partir das coordenadas das extremidades de um segmento orientado que o representa. Então, olha, se o vetor V é representado como segmento orientado AB, o A é x1, y1, o B tem coordenadas x2, y2, então, as componentes do vetor V é a extremidade menos a origem. Então, por isso eu tenho que observar essa setinha aqui, ó. O vetor A tem o vetor AB, né? Vetor V, que tem correspondente no segmento orientado a B. Ele tem origem no ponto A e extremidade no ponto B. Quando eu vou calcular as coordenadas do vetor, eu faço a extremidade, que é o ponto B, menos a origem, que é o ponto A. Então, olha, eu fiz x1, y1 e x2, y2. Então, o B, x2 menos x1, vírgula. Então, aqui eu tenho o primeiro elemento do vetor V, quando eu faço x2 menos x1. O segundo elemento do vetor V é o y2, que é componente do ponto B, menos o y1, que pertence ao ponto A. Certo? Fazendo isso, eu tenho, então, as componentes ou coordenadas do ponto B, do vetor V. Vamos ver aqui esse exercício. Olha, muito simplesinho, muito tranquilo. Eu vou fazer o primeiro. Eu tenho um vetor V, que é representado pelo segmento orientado AB. Então, eu tenho que fazer a extremidade menos a origem. O ponto que é a extremidade menos o ponto que é a origem. Então, aqui,
Aí eu vou colocar as coordenadas do ponto B, que é 5, 1, menos as coordenadas do ponto A, que é 1, menos 1. Ok? Então, ó, é B menos A. O ponto B, que é a extremidade, menos o ponto A, que é a origem. E agora eu vou fazer a subtração. Então, eu vou fazer 5 menos 1, certo? Que é o x2 menos o x1, vírgula. Aqui eu vou ter o primeiro elemento. Agora eu vou fazer 1, que é o x2, que é o y2, menos o menos 1, que é o y1. Então, 1 menos, vou abrir um parênteses aqui, menos 1. E aí é o seguinte, ó, lembrando que nós temos que multiplicar os sinais. Então, o primeiro elemento aqui, 5 menos 1, vai dar 4. E agora, multiplicando esses sinais aqui, eu vou ter 1 mais 1, né? Certo? Vou até colocar em vermelhinho aqui. Esse sinal multiplicado por esse sinal fica positivo. Então, nós vamos ter o vetor V como componentes 4 e 2. Muito bem, então, agora o vetor V, o ponto A é 2 e 1, o ponto B tem coordenadas 4 e 6. Mas ele é um vetor AB. Significa, então, que eu tenho que fazer B menos A. B menos A. Então, as coordenadas do ponto B, 4, 6, menos as coordenadas do ponto B, do ponto A, 2 e 1. Então, agora nós vamos fazer a subtração de x2 menos x1 e y2 menos y1. Então, 4 menos 2 e 6 menos 1. Ok? Então, lembrando, primeiro com o primeiro, segundo com o segundo. Termos que são correspondentes. x2 menos x1, y2 menos y1. Então, 4 menos 2 vai dar 2, e 6 menos 1, 5.